Abençoe vocês, crie circunstâncias para a vida de vocês, porque Deus é altamente pedagógico, tá? E ajude vocês. Aleluia, graças a Deus. No final vocês vão voltar, porque tem uma música complementar aí do nosso presbítero João. Presbítero João, faz favor, venha cá. A palavra vai ser aberta e é a sua chance. Como também você já teve uma chance no louvor, Agnus Dei, consagração, uma série de músicas que deram você a oportunidade de reflexão em relação a Deus. Então a gente tem que aproveitar essas chances, e são muitas. E quando a palavra de Deus ela é aberta, você pode criar uma expectativa. Deus fala comigo. Usa o presbítero João, muda a palavra, Espírito Santo de Deus, o inspire, dê a ele uma condição, no caso o presbítero João, de transmitir o seu comunicado. Então nós vamos orar pelo presbítero João, amém? Estenda suas mãos e faça parte dessa cooperação em nome de Jesus. Deus, o Senhor usa homens, pega pessoas para falar aos nossos corações, e nós acreditamos nisso. Dê, Deus Espírito Santo, ao presbítero João paz, dê a ele sabedoria, dê a ele, ó Pai, em nome de Jesus, uma boa desenvoltura, para que nessa explicação que o Senhor vai dar aos nossos corações, seja gerado fé, e que essa fé acredite em Ti, apoie em Ti, seja afeiçoado em Ti, entregue a Ti, seja uma fé, ó Pai, que sirva no seu olhar. Fala conosco através da Tua palavra. Nós repreendemos todo o mal contra a vida do presbítero João, dando a ele realmente, ó Deus, uma condição de ser livre, em nome de Jesus, amém. Amém. É sempre um privilégio quando temos a oportunidade de falar dessa palavra. É uma honra quando nós realmente queremos ouvir Deus falar aos nossos corações. Quando nós estamos com o coração aberto, Deus fala, irmãos. Mas quando nós estamos distante, amanhã nem lembramos. Então o meu desejo é que Deus fala com você nessa noite. É que você venha a ter uma palavra que satisfaça o seu coração. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em João 16, um versículo bastante conhecido, João 16, 33. João capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, quando nós entendemos profundamente o significado desse versículo, nós começamos a viver uma verdadeira vida cristã. E é o desejo do Senhor que nós tenhamos esse conhecimento, né? Muitas vezes nós pensamos que a estrada da vida com Deus é toda plana, sem problemas, sem dificuldades, sem lutas e sem aborrecimentos. Isso não é verdade. Muitas pessoas acham que a partir do momento que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida mudou plenamente. Você não terá mais problema, mais luta e nem dificuldade. Mas o que acontece realmente é que não é promessa do Senhor que nós não teremos mais dificuldade nem problema. Deus não está falando isso. Deus está falando o seguinte: no mundo nós teremos aflições. Nós achamos que
só encontraremos flores, gramas verdes, alegria e paz. Mas na verdade o que o Senhor Jesus nos disse é que no mundo nós teremos aflições. Quantas vezes nós passamos por lutas e dificuldades? Você está enfrentando luta e dificuldade a todo instante. Você está enfrentando problema, é na família, é com amigos, é no trabalho, a todo instante. Mas isso tudo o Senhor já nos preveniu. Teremos lutas, teremos aflições, mas o importante é a conclusão que o Senhor dá desse versículo. A conclusão desse versículo nos traz uma alegria plena no meu coração, no seu coração e nos nossos corações. Porque ele diz o seguinte: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas pessoas param aqui nas aflições. Muitas pessoas deixam as aflições roubar a bênção do Senhor na sua vida. Muitas pessoas deixam as coisas virem de uma forma e esquecem que o Senhor está dizendo: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não nos prometeu vida fácil e tranquila, mas Ele prometeu estar ao nosso lado e nos garantir que sempre seremos vitoriosos, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. Há pouco tempo atrás, eu enfrentei algumas situações assim, mas logo eu me agarrei a isso. Bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci. A promessa de Jesus é que Ele vai estar com você. Ele vai te ajudar a vencer todas essas lutas, dificuldades. Ele não nos prometeu vida fácil e tranquila, mas prometeu estar ao nosso lado e nos garantir que sempre seremos vitoriosos. A estrada da vida foi muito difícil para os apóstolos e discípulos. Os apóstolos, os discípulos, tiveram muitas lutas e dificuldades. Tiveram batalhas, tiveram medo. Os discípulos passaram coisas assim de aflições. E o próprio Senhor Jesus também passou aflições. Há muitas pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e acham que os problemas acabou. Não acabou. Eles vão continuar. Só que existe uma diferença. Você tem um auxiliador ao seu lado, aquele que te vai dar vitória, aquele que vai quebrar várias situações que venham tentar te destruir, aquele que vai abrir portas. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver a verdadeira vida cristã. Todas as vezes que vir uma dificuldade, uma luta, um problema, nós vamos lembrar que o Senhor disse: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E nós começamos a pensar o que os discípulos passaram. E olha que eles estavam com Jesus, né? Todos eles, igual nós, tiveram necessidades. E todos eles passaram por aflições. Temos que entender isso, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que o inimigo está tentando nos roubar este bom ânimo, que Jesus disse: tem bom ânimo. O que Jesus está dizendo? Não preocupa com o que está acontecendo, não preocupa com essa situação, mas tenha bom ânimo, eu sou contigo. Eu sou contigo, diz o Senhor. Todos foram perseguidos.
Não e nunca será diferente para nós, e nem para os que virão. Nós temos que entender, irmãos, que a verdadeira vida, que a verdadeira paz, que a verdadeira alegria, que a verdadeira felicidade que o Senhor nos promete não é aqui nesse mundo natural. Está para vir, já está garantido. Muita gente está vivendo nesse mundo querendo ter tudo isso, sem ter Deus no seu coração. E o inimigo aproveita para trazer perturbação, aflições. Mas Jesus está dizendo: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Quando Jesus diz que no mundo teremos aflições, temos que analisar profundamente essas palavras do Mestre. Temos que nos aprofundar para entendermos, para que possamos sair do nosso natural e enxergar a verdadeira instrução do Mestre para a sua e para a minha vida. Olha o que Jesus está dizendo. É que aqui neste mundo, neste lugar em que vivemos, não seremos felizes todo o tempo, não teremos paz o tempo todo, não seremos vitoriosos o tempo todo. Mas a pergunta que você deve estar fazendo aí agora é o seguinte: é possível vencer essas coisas? É possível vencer estas coisas? Sim. É só seguir a receita infalível daquele que já venceu por nós, nosso Senhor Jesus. Se nós seguirmos esta receita, teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Quando eu estiver na dificuldade, eu vou lembrar: eu tenho que ter ânimo, porque eu já venci, porque o meu Mestre venceu por mim. Seremos vencedores. Passaremos pelas lutas, passaremos pelas dificuldades, pelas tribulações, porque já foi nos garantido a vitória. É possível sim vencer estas coisas. Jesus disse lá em Josué capítulo 1, versículo 9: não mandei eu? Esforça-te e tenha o quê? Bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele está dizendo: não temas, que eu te ajudo. Mas muitas vezes, dependendo da situação que nós nos encontramos, nós nem lembramos disso, né? Eu só passei a ter vitória na minha vida quando eu comecei a lembrar das instruções do Senhor nos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis você fica desesperado, né? Misericórdia, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, corre aqui, corre ali. Amigos ajudam? Sim. Conselhos ajudam? Sim. Mas quem resolve é Jesus. Quem resolve é Jesus. Você pode ter amigos, pode ter familiares, mas é Ele que diz: estou contigo, eu te ajudo. Esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Jesus, Ele passou tudo o que nós estamos passando. Tudo, irmãos. Nós não podemos dizer porque Ele era Deus, não, porque Ele se sujeitou a sentir tudo o que nós sentimos. Mas Jesus tinha uma coisa importante. Ele tinha um compromisso
com o Pai. Ele veio aqui com um propósito de nos dar oportunidade de vida eterna. Nos dá opção de escolha. E nós pertencemos a Ele, mas temos que nos posicionar como Ele deseja que nós posicionamos. Jesus passou o que nós estamos passando. Jesus venceu o mundo e nós também iremos vencer. Nós também iremos vencer, irmãos, com a sua ajuda. Então, irmãos, por que murmuramos quando algo não vai bem? Por que desanimamos quando as primeiras tentativas resultam em fracassos? Por que ficamos desiludidos se o êxito não veio na primeira investida? É porque, na verdade, ainda não tomamos posse profundamente em nosso coração dessa palavra, desta palavra. O dia que você tratar essa palavra com prioridade na sua vida, em obedecer, em se aconselhar, em viver por ela, tudo muda, tudo se transforma. A alegria vem no seu coração, mesmo no mundo que nós estamos vivendo aflições, mas a paz vai estar no seu coração, porque você não está preso nas coisas naturais, no mundo visível. Então, irmãos, tome para si essa palavra, guarda ela no seu coração. Foi assim com todos os heróis bíblicos, com todos os homens de fé, com todos os que conviveram com Jesus. Por que não aconteceria o mesmo agora? Seria diferente? Eles passaram lutas, dificuldades, hoje nós vamos ter facilidade? Claro que não. Quando nós passarmos, que nós vamos passar, nossa vida é como sopro, né? Passa rápido. Vai ter outras pessoas aqui e vão estar, mesma coisa, dependendo desta palavra, dependendo desse crer em Jesus, para serem vitoriosos. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que o Senhor está dizendo, irmãos. Temos que analisar isso. Leve e momentânea tribulação. Vai passar. Nós estamos aqui, de passagem. Quando vir uma luta, vir uma tribulação, ela vai passar. Se nós permanecemos firmes em Jesus, nós vamos ser vitoriosos. Olha o que diz o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não se atenta aos acontecimentos do mundo. Estou vendo tanta gente aí, nossa, nós estamos perdidos, é o final, vai acontecer. O final vai chegar mesmo. Qual a surpresa? Quando você estuda a Bíblia, você vê lá que nos últimos tempos se multiplicará a iniquidade, pai se levantará contra filho, filho contra pai, mentira, engano. Qual a surpresa? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não atentando para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são o quê? Passageiras, temporais. As que não se veem são o quê? Eternas. Essa que nós devemos preocupar. É com a eternidade. E quando nós olhamos, o que está dizendo aqui? Essas palavras, nós devemos descansar no Senhor.
Descansar no Senhor é ter a certeza que de todas essas lutas, tudo isso que nós estamos passando, coronavírus, gripe, isso tudo aí está no controle do Senhor. Não perca isso, irmãos. Não deixe o inimigo, o diabo, te roubar a bênção do Senhor. As coisas que se veem são temporais, não devemos atentar para elas, e sim para as que são eternas. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: tenho eu te mandado que te esforces e que seja valente. Nós vemos ali Josué numa situação de medo, de receio. O seu líder havia morrido, Moisés. Imagina, irmãos, você está ali com Moisés, um homem comandante, um homem que Deus colocou ali para libertar, né, os israelitas, levar a terra prometida, e de repente ele morre. Josué ia ficar preocupado mesmo, mas Deus antecipou, porque Josué agradava o coração de Deus, e foi lá Josué, disse assim: Josué, tenho eu te mandado que te esforces e que seja valente. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo assim para Josué: vai em frente, e não desanime. Pega uma tradução lá, está escrito assim: vai em frente e não desanime. Não deixa nada te desanimar, irmãos. Às vezes nós estamos na igreja, relacionamentos às vezes fica difícil, né? Às vezes ficamos chateados com algumas coisas que estão acontecendo, mas você tem que lembrar de uma coisa: a igreja não é minha nem sua, é do Senhor Jesus. Tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que o Senhor, né, tem o controle de tudo, e tudo tem o seu tempo determinado. Nós queremos que às vezes as coisas acontecem de um dia para o outro, mas o Senhor disse: olha, calma aí, está tudo sob controle, tudo está no controle do Senhor. Se estamos aqui é porque Deus deseja que nós estejamos. Se tem pastores nessa igreja é porque Deus está mantendo, oficiais. O que nós temos que fazer é ter uma visão de que Deus é o Senhor de nossas vidas. Nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui para agradar Deus. Não estamos aqui para bajular homens, mas sim nos dobrar diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Então ele está dizendo aqui: vai em frente e não desanimes. Continuando no versículo lá, ele fala assim: não temas. Quando ele fala não temas, ele está dizendo o seguinte: Satanás procurará intimidar-nos, mas não há nada que possa fazer se nós continuarmos a confiar no Senhor e seguirmos em frente. Tem pessoas que acontece alguma coisa, cria barreira. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Cria barreiras com Deus. Pelo contrário, irmãos, quando as coisas estiverem difíceis, aí que você tem que trabalhar, aí que você tem que fazer. Então é isso que acontece. Quando estamos cansados e oprimidos, devemos ir para o Senhor. O Senhor é nossa única opção de vitória, irmãos. Somente no Senhor nós vamos nos suportar uns aos outros. Que Jesus diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Somos difíceis, cada um tem um temperamento, cada um tem uma maneira de pensar. Mas quando estamos no Senhor, nós pensamos em agradá-lo. Quando pensamos em agradá-lo, Ele derrama bênçãos em nossas vidas. Temos que lembrar que Deus nos ama, irmãos. Ama-nos todos iguais.
não ama mais um do que o outro. Então que nós possamos entender que somente nas aflições é que nós somos vitoriosos, porque nas aflições nós temos que lembrar de Deus, e Deus vai nos dar suporte e vitória em todas as áreas. Eu quero convidar os meninos do louvor, nós vamos estar cantando aqui mais uma música, e eu gostaria que você adorasse o Senhor com essa música. Irmãos, Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós estaríamos aqui se não fosse o amor de Deus para com cada um de nós. Então Deus, Ele tem um plano para a sua igreja, para o seu povo, um plano de vitória. Nós vamos estar aqui cantando um corinho. Eu gostaria que você se soltasse, irmãos, pensasse no Senhor. Essa música, ela fala muito, né? É Maranata, vem Senhor Jesus. Essa música, ela tem algo assim muito profundo, né? Ensinando-nos. Ela diz lá: só em ti confiarei, nada temerei, em frente eu irei para cima, para ti, Senhor. Irmãos, uma coisa que eu aprendi, estou falando de mim, tá, irmão? Não estou julgando ninguém, não. Período de louvor é período de nós falar: a glória seja dada a teu nome, Senhor. Receba a minha adoração, independente dos problemas, dificuldade. Diz a palavra de Deus que Deus adora louvor, é mostrar a nossa gratidão. Se solta, fala: Senhor, Tu és maravilhoso, queremos Te adorar, queremos, Senhor, que o Senhor seja um Deus cheio, Senhor, de alegria, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Amém, irmãos?
aquele que vem. Grite bem alto por aquele que vem e não tarda. Ele está chegando, Ele está voltando. Amém, glória a Deus, mais uma vez obrigado. Vamos para o encerramento do culto. Você precisa sempre, quando vir ao culto, sempre orar em cima do texto falado e falar com Deus. Deus, eu devo me pautar sobre isso que foi falado. Esse texto é o capítulo 16, ele é maravilhoso, porque ele tem no seu primeiro versículo uma expressão assim: não vos escandalizeis. É Cristo dizendo isso para os discípulos. Ei, não se escandalize, eu vou te falar antecipadamente o sofrimento que você vai passar. Sabe isso que está acontecendo na sua vida no exato momento? Isso que está acontecendo hoje. Esse desânimo, essa tristeza, essa angústia, esse sentido de não saber o que fazer. Cristo estava argumentando com os seus discípulos e dizendo o seguinte: olha, eu vou falar com vocês isso de forma antecipada, para que quando chegar o momento, vocês tenham paz em mim. Olhe para mim, pense em mim, mas eu vou avisar isso a vocês de forma antecipada. Deus é altamente pedagógico, irmão, altamente pedagógico. O Salmo 119, versículo 67, já te dá essa dica: te fiz sofrer, para que você pudesse olhar para mim, pensar em mim, guardar os meus mandamentos. E o 71 fala assim: bom Senhor, depois que o Senhor me deu as aflições, eu guardei os teus mandamentos. Então nós temos que orar dentro desse texto. Cristo fala assim: eu tenho vos dito, tenho anunciado para vocês, para que vocês olhem para mim e tenham paz. Essas aflições que vocês estão passando, e Deus faz isso, tem muita gente que sonha antecipadamente uma aflição que vai passar, ou vai passar com o filho, com a filha, no emprego. Deus dá um comunicado. É o tipo de ação do Espírito Santo de Deus. Mas Deus está falando o seguinte: olha, isso vai acontecer porque é pedagógico. Eu sou mestre, eu ensino, então preste atenção. Tenha bom ânimo. Vai doer, mas estou no controle. Vai sofrer, mas estou no controle. Vai passar pelo estreito, mas estou no controle. Tem um deserto, mas estou no controle. E dentro dessa condição ele finaliza, como foi pregado, dizendo o seguinte: você vai vencer. Você vai vencer. Você vai olhar para trás e dizer assim: ufa, venci.
Então o capítulo 16, ele é recheado dessas instruções. Vou subir, vou morrer, vocês vão cada um para a sua casa, mas não se preocupem, porque eu não estou sozinho, o Pai está comigo, e eu vou mandar e enviar para vocês o Espírito Consolador, que vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E para que isso aconteça, eu preciso subir, vocês precisam sofrer, e esse sofrimento é pedagógico. Então a gente precisa orar sobre isso, sobre o seu sofrimento. Então eu quero que você interceda comigo, preste atenção na nossa oração, para que você seja abençoado na sua tribulação, na sua angústia, na sua aflição. Vamos orar, mesmo assentados? Senhor, é difícil saber que teremos lutas e teremos que passar por esse caminho. É difícil o deserto, porque lá é escasso, é pequeno, e a impressão que se tem, ó Pai, que as coisas não possuem valores. Mas quando o Senhor aparece no deserto, é a ideia que temos bíblica, ó Pai, da sustentação, da manutenção. É um tipo de aprendizado, Pai, então nos ajude. A doença ensina, a solidão ensina, a depressão ensina, a questão, ó Pai, eu vou usar outra expressão, Pai, porque eu acho que ela é mais profunda diante do Senhor. A questão, ó Pai, do desânimo também ensina. Mas Senhor, diz a Tua palavra, como foi pregado, que nós vamos vencer, porque vencemos em Ti, e a orientação bíblica é essa, que nós devemos olhar para o Senhor, para que tenhamos paz em Ti. Então nos ajude nesse segredo pregado aqui nessa noite. Está com dificuldades, mas olhando para o Senhor. Está com dificuldades, ó Deus, mas não tirando o foco do Senhor, porque a dificuldade, ó Deus, ela nos diz que realmente nós não somos, não temos, não valemos, mas o Senhor, Pai, nos diz que temos, que somos e que valemos e que vamos vencer. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, ó Pai, nesse aprendizado que estamos passando. Tem gente esperando ó Pai, novidade de vida. Tem gente nessa igreja esperando uma reformulação, uma renovação. E essa espera, às vezes, ela dói. Isso é aflição. E no mundo tereis aflições. E o Senhor ensina nessa espera. O Senhor, ó Pai, dá um doutrinamento nessa espera. O Senhor faz essa pessoa que está esperando essa mudança, que está esperando, ó Pai, essa ideia de renovação. O Senhor faz que essa situação seja algo, ó Deus, como um barro. E o Senhor é o oleiro. E o Senhor molda da forma como lhe apraz, como o Senhor quer. Só que essa pessoa, ó Pai, ela sai formatada do seu jeito, bem amparada, bem sustentada, bem nutrida, torna-se um recipiente adequado. Por isso, Deus, ajuda-nos nas nossas aflições, ajuda-nos, ó Deus, e que o Senhor se revele a nós nessa aflição, falando que é seu, que é o Senhor que tem o controle. E nisso, ó Pai, possamos nos consolar, em nome de Jesus, amém? Temos pedidos de orações. Existe aqui o senhor José Virculino, que está internado. Temos uma série de irmãos que estão em condições de gripes fortes ou Covid. Outras pessoas estão precisando do auxílio de Deus na cura. Gente que não está com fé nenhuma. Eu aplicava hoje uma palavra na escola dominical, como diagnosticar essa exatidão, tenho fé ou não tenho fé, e como é bom ser verdadeiro e reconhecer, Deus me ajude na minha falta de fé. Marcos 9:24 fala sobre isso. Então vamos orar por esses irmãos, e logo após receberemos a bênção apostólica e iremos embora para casa em paz, porque o texto diz isso, como foi lido, da seguinte maneira: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, para que em mim tenhais paz. Amém? Vamos abençoar os nossos irmãos que estão em dificuldades.
Senhor, visita os nossos irmãos que estão doentes, ó Deus, no corpo, estão sofrendo um ataque de um vírus, de uma bactéria, ou seja, do que for. Tira isso, arranca a causa, entra nessa situação, seja o bloqueio protetivo a dar saúde aos nossos irmãos, as pessoas que estão internadas, as pessoas que fizeram biópsias, que estão, ó Deus, dentro de uma condição, ó Pai, de uma análise, ó Pai, de uma provável cirurgia. Entra nesse processo e cura, e apazigua, e elimina o mal em nome de Jesus. Irmãos que interiormente estão precisando, ó Deus, serem restaurados, curados, pessoas que estão com um pessimismo aguçado, com uma situação de tristeza aguçada, pessoas, ó Deus, que estão realmente tristes, escandalizados com este mundo, com a vida. Deus, entra com seu amparo, em nome de Jesus Cristo, e cura emocionalmente os nossos irmãos e irmãs, eleva a condição, tira essa depressão, dê uma condição, ó Deus, de ajuste. O Senhor é aquele Deus Espírito Santo que regulariza, que dá regulamentação à interioridade das pessoas, porque o Senhor é aquele que transmite equidade, equilíbrio. Por isso, Deus Espírito Santo, visita a mente, tira os arquivos doentios, essas emoções prejudiciais. Deus Espírito Santo, faça com que essa pessoa tenha um ânimo, uma condição, ó Pai, de ser impulsionada, movido pela fé, porque o Senhor é aquele que implanta o sobrenatural na vida da pessoa, em nome de Jesus Cristo. Cura, liberta, salva, consola. O Senhor, ó Deus, tem um ministério, Deus Espírito Santo, e nós aceitamos o seu ministério, e que venha sobre nós o teu reino. O Senhor dá visões aos cegos, liberta os cativos e ressuscita os mortos. Faça isso conosco, pela sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Fique de pé. Senhor Deus, leva o teu povo em paz para as suas casas. Deus, em nome de Jesus Cristo, o trabalho, vá lá, dê soluções dentro de casa. Senhor, dê estratégias, dê a paz que o mundo não vos dá. Senhor Deus, em nome de Jesus, protege, porque sem proteção as pessoas não caminham, não têm passagem. Proteja os teus filhos e filhas contra os perversos, contra o diabo, contra a doença, contra, ó Pai, os adversários, inimigos mais fortes do que nós. Mas diz a tua palavra, orando ao Senhor, os nossos inimigos retrocederam em nome de Jesus. Amém. Mão no coração. Isto, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça especial de Cristo, o amor inconfundível, incomparável, incondicional de Deus, movido pela sua misericórdia, seja apresentado à sua vida. O guiar do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que consola, sai tristeza, entra a alegria, sai prisão, entre a liberdade, sai a condição de aflição, entre, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a condição que o Senhor proporciona da manutenção, da alegria, do livramento, e que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa semana para você, Deus te abençoe, amém.